Fala pessoal, alguns alunos e alguns clientes estão me perguntando, e agora, como vai ficar os nossos resultados em vendas nesse momento de crise do coronavírus? Foi pensando nisso que eu montei então essa videoaula para trazer para vocês 5 estratégias que vocês podem aplicar nas suas vendas para minimizar o impacto do coronavírus nos nossos resultados. Beleza? Vamos então iniciar aí a nossa aula sobre as 5 estratégias para nós superarmos essa crise nesse momento aí do coronavírus. Legal? Bom, a primeira estratégia que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Eu vou até usar aqui o meu quadro branco para facilitar aí esse nosso bate-papo, tá? Então essa primeira estratégia é deixa eu pôr certinho. O que, o não. Eu vou pôr em maiúsculo e eu estou fazendo isso de propósito. O que não fazer nesse momento. Esse é um ponto crucial nesse momento que nós estamos vivendo. Um ponto crucial que vai atingir diretamente o nosso resultado. E isso é uma coisa que você não deve fazer agora, que é o seguinte: pressionar o cliente. Em hipótese nenhuma, nós não devemos pressionar o cliente nesse momento. Eu sei que de repente você tem aquela proposta que só falta assinar, você tem aquela negociação que está em andamento e só falta ter aquele último empurrãozinho lá para o cliente poder fechar o negócio com vocês. Eu sei que nós temos meta, a gente sabe tudo isso. Só que nesse momento dessa crise, nós não devemos pressionar o cliente em hipótese nenhuma. Que se nós fizermos isso, nós podemos ter sérias consequências agora e para o futuro do nosso relacionamento com o cliente. E deixa eu te explicar o porquê de tudo isso, tá? E isso aí são coisas que estão acontecendo lá dentro do nosso cérebro, tá? As pessoas estão com medo nesse momento, não é? Então vamos pôr aqui, ó, a questão do medo. E por que que esse medo, ele está evidente, ele está ativo agora nesse momento? Pelo seguinte, ó, é bem bacana esse assunto, tá? Lá dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem várias partes. E uma delas se chama reptiliano. Então é o cérebro reptiliano, né? É o que o pessoal fala, como se fosse assim, dá a impressão que são vários cérebros, né? É um só, tudo bem, mas vamos dizer que é o cérebro reptiliano. Essa parte do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, é a parte mais antiga do nosso cérebro, e ela vem realmente lá da época dos répteis, né? Então ela vem da época dos primatas, tá? E essa parte do cérebro, ela é responsável pelas nossas funções motoras, pela nossa respiração, quando a gente sente fome, situações de perigo e o medo também, tá? E quando que essa parte do cérebro ela é ativada? Quando nós corremos algum risco de sobrevivência. Então a gente vai pôr aqui, ó, sobrevivência. Então a função do cérebro reptiliano é nos proteger contra qualquer coisa que possa trazer risco à nossa sobrevivência. Então, nesse momento, nós estamos passando aí por vários problemas que podem trazer risco para a nossa sobrevivência, não é? E se nós olharmos isso dentro lá da pirâmide de Maslow, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui a questão da pirâmide de Maslow. Não sei se você já ouviu falar ou não, mas a pirâmide de Maslow, ela é montada mostrando a hierarquia do que nós precisamos para sobreviver, das nossas necessidades básicas de sobrevivência. E esse momento que nós estamos vivendo aqui com a crise do coronavírus, essa crise ela impacta praticamente em todas as camadas da nossa necessidade de sobrevivência. Então, essas necessidades com base na pirâmide de Maslow, elas começam, a base de tudo é a necessidade fisiológica. Então, respiração, comida, água, sexo, sono. Então, se você parar para pensar, como as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, ou o que vai ser, futuro de emprego, futuro das empresas, tem empresa que, infelizmente, não vai suportar essa crise. Então, está todo mundo, assim, muito preocupado. Algumas pessoas estão até desesperadas nesse momento.
Então, nesse momento, as pessoas correm risco de faltar comida, faltar água, estão sem dormir, sem sono. Então, isso está impactando já na base das necessidades que nós temos de sobrevivência, né? E depois entra também na questão da segurança, né? Segurança do nosso emprego, da nossa família, da nossa saúde. A outra etapa, a outra camada aqui é em relação ao relacionamento, cara, nossa família, amizades, subindo mais uma escala, a nossa autoestima. Muita gente está com a autoestima super baixa porque está fora da empresa, com toda essa situação. Confiança também está muito abalada. E a de realização pessoal, então, nem se fale, né? Criatividade impactada totalmente, solução de problemas, a gente não sabe o que vai fazer, enfim. Eu estou trazendo todo esse cenário com base aqui também nessa pirâmide de Maslow e nas questões do nosso cérebro reptiliano pelo seguinte. Então, voltando um pouquinho aqui, quando nós estamos com risco de sobrevivência, nós ficamos com medo. E quando nós estamos com medo, que isso é ativado lá pelo nosso cérebro reptiliano, nós tomamos duas ações, que é ou nós fugir ou enfrentar. Então, quando nós estamos com esse gatilho do medo ativado pelo cérebro reptiliano, se alguém nos pressionar, a gente vai fazer duas coisas. E isso acontece de forma involuntária. Não é porque a gente quer, a gente consegue controlar isso. É o nosso cérebro reptiliano passando por cima de todas as decisões e ele assume todas essas funções nesse momento. Então, ou você vai fugir, ou você vai enfrentar. Pensa numa situação de pânico, a gente não sai correndo, ou a gente enfrenta, e isso é de forma automática, involuntária. É isso que está acontecendo agora. Então, se você pressionar o seu cliente, ele vai fazer uma dessas duas coisas. Ou ele vai fugir, ou ele vai te enfrentar, né? E na cabeça dele ele pode pensar o seguinte: poxa, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, numa situação crítica, esse vendedor chato vai me ligar ainda para perguntar da proposta. Cara, ele não está preocupado com o momento. Nós estamos aqui sem saber se os clientes vão nos pagar, se as nossas vendas estão caindo, a nossa inadimplência corre o risco aí de aumentar. Nós estamos com vários problemas. E aí esse vendedor está pensando o quê, né? Então olha só o que acontece. Você não vai, muito provavelmente você não vai conseguir fechar essa venda e ainda você vai criar essa imagem que vai ficar gravada dentro da cabeça do seu cliente, como você sendo um vendedor ou chato ou que não está comprometido com esse momento que está todo mundo correndo aí, esse risco até na saúde, na vida, na existência das empresas. Então, por isso que você não deve pressionar o seu cliente nesse momento, tá? Legal? Bom, essa foi então a primeira estratégia. Vamos falar da segunda estratégia então. A segunda estratégia é a seguinte: mudança urgente. Nós precisamos mudar urgentemente a nossa forma de pensar. Eu tenho visto muitas pessoas compartilhando a toda hora notícias ruins sobre esse momento, né? Grupos de WhatsApp, ou a pessoa fica toda hora vendo notícias sobre isso, quantas pessoas, infelizmente, morreram, quantos casos, e agora o que vai ser. Então você começa a só olhar notícia ruim, só acompanhar notícias ruins, isso começa a entrar lá na sua cabeça, ao ponto de chegar lá no seu subconsciente, que é uma parte onde realmente aquela informação pode fazer um estrago em você. E quanto mais a gente fica falando de coisas ruins, quanto mais a gente fica espalhando essas notícias ruins, mais nós vamos ficando desanimados. E vendedor desanimado não vende, não dá resultados. Vou até marcar isso aqui, ó. Vendedor desanimado não vende. E agora, o que nós temos que fazer? Cara, a gente tem que sair disso, a gente tem que mudar esse nosso pensamento. Nós temos que fazer ao contrário, nós temos que ficar fortes agora. Tem a nossa família para a gente cuidar, quem tem filhos, quem está aí com a esposa, com o marido, com os pais, né, que são aí os idosos. Então você tem que estar forte para superar tudo isso. E você tem que estar forte também
profissionalmente para você correr atrás do seu resultado em vendas. Então, se de repente você tá nesse momento só falando de problema, cara, tá chateado, muda isso, vira a chave na sua cabeça. Se você tá aí trabalhando home office, cara, põe roupa de trabalho mesmo, meu, assim, na boa, estufa aí o peito, erga a sua cabeça e vai para cima correr atrás do seu resultado. Então muda essa sua mentalidade, cara. Você não pode ficar enfiado dentro de um buraco com notícias ruins. Você tem que sair dessa caixa, olhar para frente e pensar em o que você precisa fazer para você conseguir correr atrás dos seus resultados, ajudar a sua família, ajudar os seus clientes e sair desse momento o mais rápido possível, beleza? Então vira essa chave aí na sua cabeça, ok? Vamos lá para a terceira estratégia. A terceira estratégia, então, é o reposicionamento. O que é esse reposicionamento? A nossa empresa, ela precisa se posicionar em relação a esse momento, né? E mostrar que realmente ela está comprometida em ajudar as pessoas, está comprometida em ajudar ao máximo essa causa que nós temos de sobrevivência agora. Se a sua empresa não está fazendo nada, então é hora de vocês mudarem esse posicionamento. De repente você é o vendedor da empresa, não é você que cuida de marketing, de comunicação, dessas estratégias. Então faz o seguinte, cara, reúne com a sua equipe, chega para o seu gestor, chega para a sua equipe de marketing e pensa numa estratégia para vocês mostrarem que a empresa está comprometida com esse resultado. E fazer exemplos, como a gente está vendo, por exemplo, a Ambev, que se dispôs a produzir álcool em gel para poder entregar aí para os hospitais. O Google, ele liberou para os clientes que usam o G Suite, que é a plataforma empresarial do Google, ele liberou várias funcionalidades do Google Meet, que é a ferramenta de fazer reuniões, para você poder fazer reuniões com um número muito alto de pessoas, 250 pessoas. São funcionalidades que tem só nos planos avançados e ele está liberando isso para todos os clientes, né? Então a gente está vendo vários exemplos de empresas que estão comprometidas em ajudar. Então o que você precisa fazer? Você precisa também pensar em como você pode ajudar as pessoas nesse momento. Porque é o seguinte, primeiro pela causa, né? Pela necessidade. E segundo, quando a gente faz uma ação desse tipo, você fica marcado, você fica guardado dentro da memória do seu cliente para sempre com uma imagem muito positiva. Então, algumas opções que você pode fazer. Então, por exemplo, se você é uma empresa de software, quais funcionalidades do seu software você pode liberar sem custo adicional para os seus clientes, para as pessoas, para ajudar nesse momento? De repente você é uma indústria, você é um prestador de serviço, existe alguma forma que você pode ajudar financeiramente, por exemplo, dando uma carência maior de início de pagamento, ou oferecendo algum treinamento sem custo, ou oferecendo alguma consultoria, algum apoio que não tenha nenhuma cobrança, justamente para ajudar. Ajudar sem pedir nada em troca. Então pensa nisso, senta aí com a sua equipe, pensa nessas possibilidades e já começa a mostrar isso para o mercado. Principalmente se você tem alguma solução que pode ajudar esse momento das empresas. Então, vamos dizer assim, é praticamente uma obrigação nossa fazer isso aí com as empresas. Como eu tenho ajudado? Essa videoaula onde eu estou trazendo aí essas 5 estratégias é uma forma de eu contribuir, porque eu estou trazendo estratégias aqui que eu falo para os meus clientes nas mentorias, né? Eu vou trazer isso daí totalmente grátis para todo mundo poder aplicar, tá? E além disso, no final dessa aula, eu vou trazer um kit com 3 materiais gratuitos para você usar aí na sua empresa, aplicando esses conceitos que você está aprendendo aqui nessa videoaula, tá? Então faça esse reposicionamento da sua empresa. Conversa aí na sua equipe, reúna a sua equipe e pense em como você pode ser uma empresa prestativa e
que apoie as pessoas, as empresas e os seus clientes. Legal? Vamos lá. Então, a quarta estratégia. A quarta estratégia é como continuar vendendo. Poxa, mas está tudo parado, ninguém está comprando nada. Calma, não é bem assim. Eu acredito que as empresas precisam ainda continuar comprando, precisam continuar investindo em soluções, porque o mundo não vai parar 100%, né? Então, de repente, se você fornece para uma cadeia logística que nela chega lá no final, onde você tem, por exemplo, o segmento de alimentos e supermercado, isso é uma coisa que não está parando hoje. Então, os clientes precisam continuar comprando, né? Mas independente disso, você precisa continuar vendendo. Só que como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso de uma forma diferente. Daqui para frente, muito provavelmente vai ser bem diferente da forma que você estava acostumado até hoje. Primeiro ponto, se a sua empresa vende somente quando um cliente indica um novo cliente para você, você vai ser impactado muito. E se você ficar parado esperando os seus clientes comprarem de você, entrarem em contato com você, muito provavelmente você vai ter problema. Então você precisa agora mudar uma estratégia e começar a buscar novos clientes, para que você possa realmente minimizar esse impacto da falta de entrada de indicação de clientes aí no seu negócio, no seu resultado em vendas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você continuar vendendo vamos repassar lá o primeiro ponto, não pressionar o cliente, beleza? Segunda coisa, então, que você deve fazer, mudar a forma de vender. Nós não vamos mais vender. Primeiro nós precisamos ajudar para depois vender. O Luciano Santos, que ele é diretor de vendas do Facebook, ele fez uma postagem na semana passada no LinkedIn e ele falou 3 coisas que eu achei muito interessantes sobre como nós devemos fazer agora para nós conseguirmos a vender. Primeira coisa, quando nós entrarmos em contato com o cliente, primeira coisa que nós temos que fazer, perguntar como ele está. Vou até marcar aqui, ó. Então, pergunte como a pessoa está, né? Se ela está bem, como é que ela está passando por esse momento. Segunda pergunta, como a empresa está. Então, pergunte como é que está a empresa, qual o impacto que isso tem gerado aí nos negócios, que ajuda ela precisa e, se por último, se tiver oportunidade, falar de negócios. Então, não é mais para nós focarmos em venda nesse momento. Nós podemos continuar vendendo, mas nós temos que fazer diferente. Primeiro, então, nós temos que focar em ajudar o cliente e depois nós vamos vender. A partir do momento que você muda essa sua mentalidade e começa a entrar em contato com as empresas com esse objetivo, muito provavelmente você vai criar uma ótima relação com essa pessoa e se tiver uma oportunidade, ela vai dar essa oportunidade para você fazer um negócio com ela, tá? Então agora é o momento de relacionamento. Se você faz tempo que não fala com seus clientes, faz tempo que você não dá atenção para os seus clientes, agora é hora de você cuidar desses clientes. Eles estão precisando de ajuda. Quanto mais você fizer isso, mais forte fica o seu relacionamento com eles. Então, cuide também dos seus clientes. Cuide dos seus clientes. Ah, mas Ricardo, eu estou em home office. Como é que eu vou fazer? Eu não posso mais visitar a empresa. Eu não consigo mais agendar reuniões. E eu não consigo mais assinar contrato porque o cliente tem que assinar o contrato lá e ele não está mais na empresa também. Então, olha só a notícia boa que eu vou trazer para vocês. Existem várias tecnologias que podem te ajudar e ajudar muito nesse momento. E eu vou trazer algumas delas aqui para vocês. Algumas eu uso, outras eu já usei, né? E algumas a gente vê aí no mercado. Mas
vale a pena você dar uma olhada nessas tecnologias para te ajudar nesse momento, tá? A primeira tecnologia que eu quero trazer para vocês, então, são tecnologias para você fazer reuniões online, tá? Então, hoje em dia, videoconferência. É muito fácil de você fazer videoconferência, tem várias plataformas que você pode usar. E esse momento que as pessoas estão home office, elas estão aceitando esse tipo de reunião, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui 3 plataformas para você dar uma olhada, tá? A primeira plataforma, então, é a do próprio Google, que é o Hangout Meet, tá? Essa é uma plataforma paga, você precisa ter aí um usuário do G Suite para você poder fazer essas videoconferências. E o que é legal dessas plataformas? Você pode compartilhar a tela, então mostrar uma apresentação que você está fazendo, o seu cliente pode mostrar a tela dele para você também, né? Você pode gravar essas reuniões e nesse momento o Google, até o dia 1º de julho, tem até uma notícia aqui no site, até o dia 1º de julho, para todos os clientes dessa plataforma do G Suite, onde o Hangout está incluso, ele é uma das tecnologias dentro do pacote, até o dia 1º de julho está liberada a versão avançada dele, que você pode fazer aí reuniões com até 250 participantes. Então, olha só que bacana. Então, essa plataforma serve tanto para você fazer reunião para o seu cliente, ou você fazer uma apresentação para vários clientes e para você também fazer reuniões entre a sua equipe, tá? Então, é uma forma remota de você estar presente aí conversando com o seu cliente. Presente no sentido de estar junto, estar próximo dele, tá? Uma outra plataforma que existe é a Whereby, tá? A Whereby, ele tem uma versão gratuita que você pode fazer reuniões com até, vamos checar aqui, se eu não me engano são 4. Aqui, ó. Isso. Então você pode fazer reuniões com até 4 pessoas gratuitamente. É só você entrar lá, se cadastrar e começar então a usar. Você manda o endereço para o seu cliente e ele acessa e vocês fazem aí essa reunião tranquilamente, tá? A terceira plataforma que eu quero trazer para vocês é o Zoom. É uma ferramenta também muito utilizada. O Zoom também tem uma licença gratuita, só que ele tem um limite de 40 minutos para a reunião, tá? A partir de, se você precisar fazer reuniões mais longas, aí você tem que adquirir aí um desses planos, beleza? Então, fazer reunião online, tranquilo, e você continua aí o seu processo de vendas com o seu cliente. Outras plataformas que eu quero trazer para vocês é sobre a agenda online. Essas plataformas, elas são bem interessantes também. Você pode disponibilizar a sua agenda online para o seu cliente. Então, você manda um link lá para o seu cliente, você pode mandar por e-mail, por WhatsApp, e ele vai clicar nesse link, vai abrir a sua agenda lá para ele, e lá ele escolhe os horários que estão disponíveis e automaticamente a sua agenda já fica reservada. Então, ele integra com o Google, integra com as plataformas de agenda. Então, essa é uma forma muito fácil de você garantir aí o agendamento de reuniões com os seus clientes, tá? Vamos ver aí algumas opções de agenda, tá? A primeira, Calendly. Eu não sei se eu estou falando certo, tá? Calendar ou Calendly, alguma coisa assim, tá? Mas é aqui, ó, calendar.com. Então você se cadastra, tem opções aí gratuitas e lá você integra com a sua agenda e o seu cliente pode ter acesso, tá? Uma outra plataforma que existe também, ó, You Can Book Me. Então essa plataforma também você tem a mesma funcionalidade aí de você disponibilizar aí a sua agenda. Então tem essas duas opções. Legal? Vamos falar então agora sobre as plataformas de assinatura de documentos. Essas plataformas também são bem interessantes, porque você pode montar o seu documento, seja uma proposta, um aceite, um contrato, você monta normal, tá? Monta lá, gera o PDF, só que a assinatura desse documento, ela é eletrônica, ela não é mais manual, tem que ir lá com a caneta.
e ela tem validade jurídica. E isso está tudo explicado lá dentro do site dessas plataformas, tá? Então é muito prático. Eu já assinei vários contratos nesse modelo com clientes, já assinei contratos também com fornecedores. Então você faz ali, gera o PDF, sobe esse PDF dentro das plataformas e o seu cliente ele vai receber lá um link. E aí essas plataformas, elas têm todo o controle da assinatura eletrônica, com senha, com segurança, tudo certinho. Aí o seu cliente coloca a senha, faz a assinatura, todas as pessoas que, se precisa de mais uma assinatura, ele também tem esse controle, e aí, beleza, o documento está assinado. Então, se você tem hoje um contrato na mão aí, que falta só a assinatura do cliente, use essas plataformas e vamos dar uma olhada quais são. A primeira aqui é a Contractor. Então você entra lá no site, dá uma olhada nas funcionalidades, vê como é que funciona, quanto custa, e é uma opção aí, que essa é uma opção que eu uso, tá? É bem legal. Uma outra que existe também é a ClickSign. Então a ClickSign também é muito conhecida, tá? Você tá vendo a assinatura eletrônica com validade jurídica, então você pode fazer aí a assinatura dos seus documentos de forma eletrônica. E a terceira que eu quero trazer aqui para vocês é a DocSign, que também é bem conhecida aí. Então, use essas plataformas para você conseguir aí a assinatura dos seus contratos. Legal? Bom, agora vamos falar aí sobre prospecção. Ricardo, será que eu devo prospectar as empresas, as pessoas? Eu devo buscar novos potenciais clientes nesse momento que está todo mundo em casa, em crise? Sim, você deve fazer isso, e você deve fazer isso como sendo uma prioridade na sua empresa, para você garantir tanto o presente como também garantir o futuro aí do seu negócio, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns passos, algumas etapas que você pode usar aí na sua empresa para você começar então o seu processo de prospecção. Legal? Então, como que eu faço? Existem várias ferramentas, existem várias formas de fazer. Eu procurei trazer para vocês aqui a forma mais simples, para você começar a pôr em prática já, para você não ter que avaliar opções, ficar procurando aí softwares. Não, cara, faz esse passo a passo que eu vou trazer para vocês, que é o passo a passo que eu uso, que é um dos passos que eu aplico para os meus clientes e dá resultado. E você pode começar a fazer isso aí então para sua empresa, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui, beleza? Primeira coisa que eu faço então, eu vou lá no Google normal, e eu vou pensar então que tipo de empresa que eu quero prospectar, tá? Vamos supor que o perfil de cliente ideal, para mim, tudo exemplo, tá? São indústrias. Então isso é importante, você definir também qual é o perfil, para você não sair dando tiro para todo lado e gastando um tempo, gastando esforço com um tipo de empresa que não é o ideal para você, ou que a sua solução não tem uma boa aderência, ou de repente que ele não traz a rentabilidade que você busca dentro do seu modelo de negócios, tá? Então escolhe bem o seu modelo de empresa, escolhe assim segmento, subsegmento, região, tamanho de empresa, faz uma escolha bem feita nisso, tá? Depois você vai procurar quais são as pessoas com quem eu devo falar nessa empresa. É com diretoria, é com gerência, é com o pessoal de compras, do RH, quem são as pessoas lá dentro, tá? E depois você vai procurar entender quais são os problemas que essas pessoas têm na empresa e que a sua solução resolve, beleza? Então vamos supor aqui que eu vou procurar indústrias em Campinas, tá? Então eu jogo lá, ó, indústrias Campinas, beleza? Então o Google ele já traz para a gente aqui no início uma lista de empresas. E se eu vir aqui em mais lugares, ele vai mostrar então, ó, olha só que bacana, uma lista, até uma lista bem grande, dependendo da sua busca. Olha, tem mais de 10 páginas de empresa, tá? Então esse é um jeito muito rápido de você conseguir aí uma lista de empresas.
E o que, que é interessante? Olha, você tem o nome da empresa, você tem a cidade, você já tem o telefone, você tem acesso ao site e você consegue olhar a localização dessa empresa aqui no mapa, tá? Então eu vou pegar aqui uma empresa aleatória. Vou pegar essa daqui, por exemplo, ó, Afiadora Campinas. Então eu vou clicar aqui no Afiadora Campinas, tá? Então ele já mostra aqui pra gente, ó. Vou pegar essa de cima. Beleza, ó, ele já mostra aqui pra gente a imagem da empresa, né? Tem aqui as avaliações, os comentários do que as pessoas estão dizendo, e eu tenho a informação aqui então do site. Então nós vamos entrar lá no site da empresa. Legal? Então aqui, ó, achei uma primeira informação, uma indústria em Campinas. Então essa afiadora Facas, como o meu exemplo, é uma empresa então que está aí de acordo com o perfil que eu quero prospectar essa empresa, tá? Bacana. Agora o segundo passo que a gente vai fazer é verificar quem são as pessoas nessa empresa com quem eu quero entrar em contato. Então vamos supor que eu quero falar com a diretoria dessa empresa. Legal? Então como que a gente pode fazer isso daí? Eu costumo usar, lá dentro do site da Receita, existe a busca de CNPJ, que eu consigo saber o quadro societário dessa empresa, tá? Então, como que eu faço isso? Ó, eu volto lá no Google e eu escrevo CNPJ e o nome da empresa, tá? Uma vez que eu coloco essa informação, ele já vai me dar aqui o CNPJ da empresa, tá? Então, eu vou copiar esse CNPJ aqui da empresa. E lá no site da Receita, se você entrar lá em Receita Federal, procurar... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só voltar um pouquinho. Isso, se você procurar lá, comprovante de inscrição e situação cadastral, ele vai chegar nessa página para você, tá? Então, você vem aqui, ó, e cola o CNPJ, perfeito? Ativa o Eu Não Sou um Robô, para poder liberar essa busca, e faz a sua consulta. Entrou assim? Vamos ver. Beleza, ó. Então ele trouxe a situação cadastral da empresa que está lá na Receita Federal. Isso é uma informação pública, uma informação aberta, ok? E aí aqui embaixo, ó, você tem um botão chamado Consultar QSA, que é o quadro societário. Então quando você clica aqui, ele mostra para você quem são os sócios, né? Então tem a Márcia, tem o Marcos e tem o Evandro também, tá? E aí o que eu costumo fazer? Então eu vou lá no LinkedIn. Então realmente é um passo a passo, tá? E o LinkedIn eu consigo saber quem são as empresas que estão ali, qual é a função dessas empresas, se eu quiser, tá? Eu sei aqui que eu já vi o quadro societário e tudo mais, né? Então, o que a gente pode fazer? Lá no LinkedIn, eu posso vir aqui e vou procurar a empresa. Afiadora, isso, Campinas. Legal? Então, clicando lá no LinkedIn, ele trouxe a Company Page, a página da empresa. E aqui ao lado da página da empresa, eu tenho as pessoas. Então, clicando aqui nas pessoas, ele vai me mostrar todas as pessoas que são usuários do LinkedIn e que trabalham nessa empresa. Então, esses 46 funcionários não significa que são todos os funcionários da empresa, são os funcionários que têm a conta aqui no LinkedIn, tá? O LinkedIn é uma excelente ferramenta para você buscar novos clientes, para você prospectar novos clientes. Se você não usa isso ainda, você vai gostar. Lá no final dessa aula eu vou deixar um link para você baixar um e-book, um livro digital que eu escrevi, de 38 páginas, com estratégias para você usar o LinkedIn para você aumentar os seus resultados em vendas. Tá? Vai estar lá no final, totalmente gratuito também. Tamo junto aí, nos ajudando, tá? Então, voltando um pouco aqui. Então, você entrou aqui na empresa Afiadora Facas, veio aqui em pessoas e você tem aqui, ó, a informação das pessoas da empresa, tá? Então, vamos vir aqui um pouquinho, ó. Tem a Márcia, tem o Marcos, vamos pegar aqui o Evandro Pena. Vamos ver se o Evandro está aqui. Você pode vir, ó, e pesquisar aqui o funcionário. Então, ó, Evandro Pena. Vamos ver se ele está aqui. Beleza, ó, sócio proprietário. Então, eu consegui
chegar então no sócio proprietário da empresa, que faz parte lá do quadro societário, né? E daqui mesmo, ó, eu consigo me conectar com ele. Então, olha como o LinkedIn pode ajudar. Então, eu posso colocar aqui uma mensagem inicial me apresentando, né? E daqui eu começo, então, a prospectar e começo a fazer esse bate-papo com ele, tá? Beleza? E aí se eu quiser mandar um e-mail para ele, como é que eu faço? Onde eu encontro o e-mail? Existem outras ferramentas também que você pode utilizar para você localizar o e-mail do seu cliente. E por que é importante isso? Vamos fazer uma pausa aqui nesse passo a passo, só para a gente poder pensar numa coisa. As pessoas não estão todas fora da empresa, estão em home office. Então não faz sentido eu ligar no telefone fixo da empresa, não é? Então, e se essas pessoas estão em home office, como que elas estão se comunicando com a sua equipe? Como é que elas estão se comunicando com os clientes? Por e-mail, por WhatsApp e aqui pelo LinkedIn também. Então, se você quiser conversar tanto com o seu cliente como com o seu potencial cliente que você vai prospectar, use esses 3 canais de comunicação. Agora não é o momento de você ligar para o seu cliente, tá? Então, por isso que é importante agora, eu quero mandar, então, eu posso me comunicar com ele por aqui, já estabeleci, então, um bate-papo, e aqui eu posso trocar mensagens com ele, tá? Só que não são todas as pessoas que usam o LinkedIn a todo momento, que são ativas no LinkedIn. Muito provavelmente, tem pessoas que têm só a conta lá, mas não usa direito, tá? Então, às vezes, você depender apenas do seu contato através do LinkedIn, pode ser que a pessoa não vai nem ver, tá? Então, por isso que é importante você usar, além do LinkedIn, outras ferramentas também, por exemplo, o e-mail. E como é que você encontra, então, o e-mail aqui do Evandro? Vamos lá fazer a mágica, então. Voltando aqui, ó, lá no site da empresa, da afiadora, então, quando você entrar no site da empresa, existe um aplicativo que se chama Snove. Deixa eu marcar o nome dele aqui, ó. Snove.io. O Snove, ele é uma plataforma que ele busca e ele encontra e-mails. E ele busca isso de várias fontes. Então, toda vez que uma pessoa disponibiliza o e-mail em algum lugar, num site, não em sites fechados, mas disponibiliza em sites abertos, ou lá no LinkedIn, ou no site da empresa, enfim, esses novos ele consegue encontrar esses e-mails que foram disponibilizados de forma aberta, né? E ele montou um banco de dados disso. E aí você pode fazer essa pesquisa lá dentro dele. E ele dá muito resultado, tá? Então vamos fazer isso aqui na prática. Então, olha só que bacana. Quando você faz o seu cadastro lá dentro do snove.io, ele vai instalar aqui, ó, um plugin no seu Google Chrome, no seu navegador, na sua extensão do Google Chrome. E quando você para no site da empresa, só o fato de você clicar aqui no plugin, olha a mágica que ele faz. Ele traz para você todos os e-mails que ele encontrou e que está no cadastro dele de pessoas que são dessa empresa. Olha que fantástico isso, né? E aí, como é que eu vou saber se o e-mail do Evandro está aqui ou não? Então, nós vamos entrar aqui, ó, em concluir pesquisa, que ele vai lá dentro do Snove. Isso, ó, estamos então dentro da plataforma do Snove agora. Isso aqui eu tenho um usuário gratuito, tá? Meu usuário não é pago, não, do Snove. Você tem a opção de contratar essa plataforma, tá? Mas aqui, com esse usuário gratuito, você tem um limite de contatos aí dentro do mês, mas algumas ferramentas ele consegue trazer para você que você consegue usar sem esse limite. Essa busca que eu mostrei aqui no site é uma delas. Pelo menos eu não fui bloqueado ainda, não fui barrado ainda, tá? Então, descendo aqui, ó, vamos lá procurar. Olha só que bacana, ó. Então, ele traz aqui a lista que ele encontrou aí das pessoas e ele traz aqui os e-mails, né? E quem que nós estamos querendo conversar aqui? Com o Evandro, ó. Ó, o Evandro Pena Magalhães, e aqui o e-mail dele está oculto.
Por quê? Porque no Snow você tem que adicionar um e-mail e aí ele consome um crédito para você poder verificar o e-mail da pessoa. Só que eu estou conseguindo vir aqui, ó, em todos os e-mails do domínio. E se eu vir aqui então, ó, evandro.pena. Então, olha, encontramos o e-mail do diretor da empresa. Então, olha como essas plataformas nos ajudam e muito, tá? E deixa eu só passar mais uma última informação. Voltando lá no site da empresa, onde eu cliquei lá no Snove, tá vendo que ele tem aqui algumas bolinhas verdes? Quando esse e-mail tem a bolinha verde na frente, é porque é um e-mail válido, ele encontrou e é um e-mail que está, muito provavelmente está correto, tá? Então ele pode estar às vezes cinza quando é um e-mail genérico, ou quando ele não encontra, provavelmente vem em vermelho ou numa cor diferente aqui. Então você sabe que esse e-mail também é um e-mail válido, tá? Então, vocês viram como hoje em dia é fácil de nós montarmos uma lista de empresa, encontrarmos quem são as pessoas com quem a gente quer conversar, né? E aí encontrar o e-mail dessa pessoa, tá? Ah, Ricardo, mas o meu caso não é o diretor, é outra pessoa lá na empresa. Beleza, cara. Volta lá no LinkedIn. E aí você tem aqui, dentro da página de empresas, né, que nós entramos lá da página da empresa, várias pessoas com que você pode aqui procurar, tá? Então, por exemplo, eu quero falar com a pessoa de produção. Olha, tá aqui o líder de produção. Legal? Então, essa é uma forma de você procurar. Uma outra forma também é você utilizar o Sales Navigator. O Sales Navigator é uma plataforma do próprio LinkedIn, mas o Sales Navigator já é uma plataforma paga, tá? O LinkedIn normal, ele tem algumas limitações. Então, conforme você começa a usar o LinkedIn normal, ele não vai deixar você adicionar quantos contatos vocês quiserem. Ele vai ter um limite e ele não mostra qual é esse limite justamente para você não controlar, tá? Se você quiser, então, adicionar contatos de forma ilimitada, começar, então, a trabalhar esses contatos, a prospectar esses contatos de forma ilimitada, você precisa, então, adquirir o pacote do Sales Navigator, tá? Entra lá no LinkedIn que você tem todas essas informações. Bacana. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos prospectar esse potencial cliente, tá? Então, o que nós vamos falar para ele? Primeira coisa, não fale nada do seu produto, não queira vender para ele, não fale do seu catálogo, porque ele não está querendo comprar nada agora, muito provavelmente, principalmente nesse momento de crise, nesse momento aí que nós estamos vivendo, tá? Então, o que você tem que fazer? Lembra que nós temos que ajudar a empresa? Lembra que nós temos que perguntar para ele como é que está, se está tudo bem ou não? Então, é esse tipo de discurso que você deve colocar dentro do seu e-mail. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Deixa eu virar aqui. Só para pegar aqui. Template de e-mail. Bom, aqui está um exemplo de um e-mail, de uma sugestão de e-mail que você pode utilizar, então, para fazer esse primeiro contato de prospecção com o seu potencial cliente, tá? Então, o assunto, espero que esteja tudo bem. O assunto é muito importante porque é o assunto que é o primeiro contato que o seu potencial cliente, eu vou chamar de lead, tá? Lead é um potencial cliente, é um termo usado no mercado. Então, o seu lead, o primeiro contato que ele tem com o seu e-mail é o assunto. E esse assunto tem que ser atrativo porque vai despertar nele o interesse em ele parar ali no e-mail e ler o seu e-mail. Ainda mais agora que as pessoas estão recebendo muito e-mail. Então você tem que se destacar cada vez mais. Aí é só usar a criatividade, tá? No meu exemplo eu estou perguntando, espero que esteja tudo bem, né? E aí eu entro com o e-mail. Olá, o nome dele, como vai? Aqui é o Ricardo da Resultado Memorável. Primeiramente, eu gostaria de saber se está tudo bem com você nesse momento que estamos passando. Olha aqui o ponto, como é que você está? Está aqui no nosso modelo, tá? E como que nós podemos ajudá-lo, então? Olha, eu vi no perfil aí da sua empresa no LinkedIn que vocês estão tomando algumas ações nesse momento. E achei muito interessante. Parabéns pela iniciativa. Então, aqui é um ponto que eu coloco para criar uma empatia com ele, tá?
para mostrar que realmente eu pesquisei sobre a empresa dele, eu estou interessado sobre a empresa dele. E as pessoas gostam quando você fala delas, beleza? Depois eu entro então no motivo do meu contato. O motivo do meu contato é que nesse momento estamos ajudando empresas no segmento, que é o mesmo dele, a resolver algumas questões, como? E aí eu falo de alguma solução, a resolver algumas questões como risco de diminuição de vendas, ou algumas questões como aumento de inadimplência, né? Então você põe algum possível problema que o seu potencial cliente possa ter e que você tenha ajudado. E aí você continua, e se você achar interessante, podemos fazer uma videoconferência para trocarmos algumas experiências sobre esse tema. Então eu estou mostrando para ele que a gente pode fazer um bate-papo por videoconferência, que não precisa marcar uma reunião presencial, né? Que eu tenho que esperar passar toda essa crise para quando a empresa voltar, aí eu for ter a possibilidade de fazer uma reunião. Eu posso fazer já via videoconferência, né? E aí, assim, um pouco mais de respeito por ele, tá? Eu sei que ainda não nos conhecemos, mas eu acredito que quanto mais unirmos as nossas forças, mais fortes ficamos para superar esse momento. Então eu estou mostrando realmente que eu quero ajudá-lo, eu quero estar junto com ele para superar esse momento. E aí, conte comigo, eu tenho um espaço na minha agenda na terça-feira. Um abraço, meu nome e a sua foto. Então, assim, eu não estou forçando para ele, quero conversar com você, o que você acha? Não, conta comigo. Se você achar interessante, eu tenho um espaço aí na minha agenda. Então, esse é um modelo aí de um primeiro e-mail que você pode utilizar para você dar andamento aí no seu processo de prospecção, tá? Legal, e aí como é que eu mando esse e-mail? Existem algumas plataformas e uma delas é o Rive. O Rive, eu sou parceiro do Rive já há mais de um ano, é uma solução fantástica, eu implanto essa solução aí nos meus clientes, e essa solução, o que ela faz? Você pode criar um fluxo com vários e-mails, e ele automatiza muita coisa para você, tá? Então, por exemplo, olha, eu posso criar então um fluxo de prospecção, onde eu faço aí primeiro contato no LinkedIn, depois eu mando 1, 2 e-mails, tento o LinkedIn de novo, enfim, eu posso criar uma sequência de ações que eu posso fazer e ele vai medindo para mim os resultados dessas ações, o quanto que eu estou tendo de retorno em cada tipo de ação dessa. E com isso eu ganho muito em performance, muito em agilidade e todos os e-mails eu mando por aqui, eu consigo ter esse controle se o cliente leu ou não, enfim. É uma baita de uma ferramenta que pode nos ajudar aí muito, tá? Essa ferramenta, é claro, ela tem aí um custo de implantação, um custo de manutenção, mas você não precisa ter, só estou mostrando como eu faço. Você pode mandar e-mail direto lá da sua caixa mesmo, tá? Beleza? Então, todos esses pontos que nós falamos são tecnologias e são ações que você pode fazer para você continuar vendendo nesse momento, mesmo de forma remota, tá? E para a gente finalizar aí como a última estratégia, a estratégia 5 é fazer a gestão das oportunidades. Então, conforme você começa o seu processo aí de prospecção, e se você fizer esse processo de prospecção todos os dias, então, por exemplo, se você começar a mandar e-mail, conectar no LinkedIn com 20, 30, 40 empresas todos os dias, você vai começar a construir, então, um processo recorrente de vendas. Então, todo dia você fazendo isso, no final do mês, você falou com 100, 200, 300 empresas. E dessas 100, 200, 300 empresas, pode ser que uma, duas ou três fechem negócio com você no final do mês. Então, se você fizer isso todo mês, falar com 200, 300 empresas, você começa então a ter resultados de fechar 1, 2, 3 clientes todo mês. Então, dessa forma, você garante a continuidade do seu negócio, você garante vendas com frequência, venda com recorrente todo mês. Olha a importância de você trabalhar esse processo de prospecção na sua empresa, tá? E aí, esses negócios que você for surgindo, você precisa controlar, você precisa se organizar de alguma maneira, tá? E aí, o que eu uso? Eu
uso aqui o software Pipedrive, que também é um software aí parceiro nosso aqui da empresa, tá? Então o Pipedrive, ele é um software que você pode usar e fazer toda a sua gestão dos negócios que vocês estão trabalhando, tá? Então você pode criar aqui um processo de vendas com todas as etapas do seu processo de vendas e saber quais negócios estão em cada etapa, controlar também aqui todas as atividades que você precisa fazer, para quem você tem que ligar, para quem você tem que retornar, tá? E você tem aqui o seu calendário também, para você verificar o que você precisa fazer, quais atividades estão atrasadas, enfim, você faz toda a gestão, todo o controle dos seus negócios para você não perder o time da sua oportunidade, não perder de fazer nenhum contato com aquele cliente que você está trabalhando, tá? Para não deixar escapar alguma atividade importante no seu dia a dia, principalmente você estando fora da empresa, estando em home office. Então, você ter uma solução, você ter um controle da gestão dos seus negócios é muito importante. Legal? Bom, então agora eu quero, para fechar, para a gente encerrar aí essa nossa videoaula, eu quero trazer para vocês, então, os bônus, para que vocês possam usar isso daí no seu dia a dia, tá? Primeiro bônus que nós vamos ter. Eu montei, então, uma planilha aqui, e essa planilha, ela tem esse passo a passo para você aplicar aí nos seus resultados, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, tem a proposta de propósito. Lembra que eu comentei que você precisa fazer um reposicionamento? Então, é aqui. Então, é aqui que você vai montar, então, junto com a sua equipe, qual ajuda você vai oferecer para o mercado, para que tipo de cliente que é e quais problemas você resolve. Põe isso, então, numa planilha, e aí, em cima disso, você vai fazer aí as suas ações, que nós estamos aqui na segunda aba, que é o plano de ação. Então, o plano de ação, ele tem como base o 5W2H, que é um conceito para você, um conceito mundial aí, para você fazer planos de ação, tá? Então, o que nós vamos fazer, por que nós precisamos fazer, onde, quem vai fazer, quando, como é que nós vamos fazer, se tem algum custo ou não, e a situação, se já foi iniciado, se foi concluído, se está em andamento, se está atrasado, ou seja, o plano de ação que você e a sua empresa precisa fazer para você continuar vendendo nessa crise e no nosso futuro também, tá? Depois, você lembra a lista de empresas quando você começar o seu processo de prospecção? Então, aqui onde você vai colocar, então, a sua lista de leads que você montou, que são aquelas empresas potenciais, igual eu mostrei aqui. Então, o nome, sobrenome, empresa, você vai montando a sua lista de empresas que você vai iniciar aí o seu processo de prospecção, tá? Feito isso, tem o template de e-mail que eu mostrei, e aí, mesmo que você não tenha um software para gerenciar, fazer a gestão das suas oportunidades de negócio, você pode colocar aqui numa planilha, olha, todos os negócios que você está gerando nesse momento dentro aí da sua empresa, tá? Então, quem é o responsável, qual é a empresa, se é um cliente novo ou um negócio com um cliente atual, qual o valor, data, qual estágio, qual etapa está dentro do seu processo de vendas e a situação, se você ganhou, perdeu, quando foi feita a ultimação, o histórico do que foi feito, motivo de perda, enfim. Você pode fazer o controle total aí da sua gestão, tá? Então, você tem essa planilha que eu estou chamando de planilha de guerrilha, para você realmente pôr em prática aí no seu dia a dia. Além disso, eu também estou liberando o e-book sobre o LinkedIn que eu comentei com você, e eu estou liberando também um e-book que tem o resumo dessa aula para você poder ter isso dentro aí do seu celular, dos seus arquivos, um PDF completo com um resumo dessa aula, com todos os links dessas plataformas que eu montei, com as 5 estratégias, com tudo que nós conversamos aqui, tá? Beleza? Então, assim, para você acessar todo esse material, em algum lugar aqui nesse vídeo, nos comentários, tem o link onde você vai clicar e você vai baixar e ter acesso a todo esse conteúdo. Então é isso, pessoal. Essa minha videoaula e mais todos esses materiais eu preparei para te ajudar, para nós vencermos juntos esse momento que nós estamos passando. Valeu, pessoal. Um abraço e tamo junto.